abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, daria 10 horas, mas não chegava às 20 horas para nós estarmos aqui juntos como Igreja de Cristo, eu aqui, você aí e Cristo em nós. Que alegria, obrigado por participar comigo nesses dias de quarentena, estarmos reunidos como Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é sem fronteiras, sem paredes, aonde estiver um eleito, reunidos no propósito de exaltar a Cristo e de se fazer esclarecer a sua palavra, aí está a manifestação da graça de Deus, aí estará sempre a graça de Cristo manifestada. Eu quero já de antemão agradecer a todos aqueles que têm se manifestado no intuito de se ajuntar a nós, de fortalecer o ministério do Espírito, de fazer notório o ministério da graça de Deus, o ministério do Espírito, aonde se prega a graça de Cristo. Pois bem, eu quero falar esta noite sobre o culto aos anjos. Este parece ser um assunto simples, mas muito complicado de se entender. E esta é uma meditação que eu trago, que precisa ter os olhos iluminados. Não é fácil entender este assunto, até porque é um assunto que engloba todo o judaísmo. A crença nos anjos é parte fundamental do judaísmo. E quando você não consegue discernir o que era manifestação no judaísmo e o que é manifestação na graça de Deus, você embola tudo. Você pega aquilo que era para os judeus e coloca dentro de nós e vai dando sequência ao ministério angelical. Então, eu quero muito, ardentemente, no meu coração, que esta live seja uma live em que você me ajude, tá? Eu não quero estabelecer este assunto em que eu vou tratar como se eu fosse o detentor da verdade. Não, eu quero esclarecer alguns pontos observados por mim, consultados pelo meu amigo Rabino, e esclarecer alguns pontos, entendeu? E com a sua ajuda, que nós possamos chegar a um denominador comum. Então eu quero ler a expressão do que Paulo disse à igreja de Colossos, tá? E vamos então, dentro deste assunto, argumentar algumas coisas que nós precisamos atentar com os olhos da graça de Deus e procurar chegar a um consenso. Repito, não quero dizer com esta live que aquilo que eu vou colocar aqui é verdade absoluta e ponto final. Não, nós queremos com esta live tentar esclarecer algumas coisas que estão aqui e precisamos nos atentar para ela. Vamos tentar achar coerência dos assuntos que serão apresentados aqui. Eu também vou colocar numa outra tradução. Este meu programa que eu comprei esses dias atrás, ele me possibilita trazer várias traduções aqui simultaneamente para que eu veja como está numa outra tradução. Eu vou te apresentar a minha, que eu uso sempre, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e depois eu vou mostrar a nova versão internacional. Aqui eu tenho várias no meu programa no computador, eu tenho várias, mas eu vou te mostrar como está nessas duas. Vamos ler o que disse o apóstolo Paulo aos Colossos, naquela época, naquele tempo. Olhando daqui, eles estão numa época muito distante, e Paulo disse aos Colossos, a igreja dos Colossenses, ninguém, Colossenses capítulo 2, versículo 18, eu acredito que já está aparecendo aqui na sua tela, ninguém se faça árbitro, seja juiz
tome decisões contra vocês, contra vós outros. E esta posição de interferência traga, pretextando humildade, e aqui está o tema, e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, o que Paulo estava dizendo aos Colossenses: olha, ninguém seja o juiz entre vocês, seja um árbitro entre vocês, e que essa pessoa que chega aqui, ela chegue até vocês pretextando, com pretexto de humildade, e que ele traga nesta humildade culto aos anjos. E neste culto aos anjos, nesta adoração aos anjos, ele se baseie nas suas próprias visões. Enfatuada, visões enfatuado, nas suas próprias visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Mas agora eu vou ler como está na Nova Versão Internacional. Olha como está nesta tradução. Olha o que Paulo disse aos Colossenses: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa que tenha uma falsa humildade e que traz para o meio da comunidade uma adoração a anjos, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, naqueles dias, o que é que estava acontecendo aonde o judaísmo tinha uma influência muito grande, assim como os conceitos judaicos permanecem muito forte hoje no seio da igreja tradicional. Quando você entrava em uma igreja tradicional, você via lá a bandeira de Israel, você via o óleo, mirra, você via todo o aparato judaico. Na verdade, é uma réplica mal feita do templo. É uma réplica mal feita também da sinagoga. Era uma réplica mal feita do judaísmo. Então, a crença nos anjos era parte fundamental no judaísmo. E naqueles dias em que Paulo estava ministrando, o judaísmo ainda imperava de forma muito forte. Temos dito aqui que o templo, o símbolo maior da lei, ainda estava de pé. Ainda se ofereciam sacrifícios. E uma vez que o templo estava de pé, a lei física ainda estava ali, com a sua representação e com os seus sacerdotes e seus levitas. Então, o pacto da graça de Deus, para que ele operasse de forma pura, direta, era necessário, como o autor dos Hebreus disse, remover o primeiro pacto e estabelecer o segundo. A graça de Deus só foi estabelecida de fato e de verdade quando o templo ruiu. Temos falado isto reiteradas vezes em todas as nossas mensagens. Então, nesses dias aqui, havia ainda algumas pessoas do judaísmo que traziam adoração aos anjos, que tinha visões enfatuadas na sua mente carnal, e isto a tornava orgulhosa. Nos dias de hoje, infelizmente, esta postura foi como que sendo, passada de geração em geração, foi herdada esta coisa de anjos na igreja. É porque Deus me mostrou um anjo, é porque Deus fez isso, é porque o anjo do mês de junho, agora está chegando junho, as pessoas se envolvem nesse sincretismo, nessa coisa
estranha, sabe? De dizer que tem um anjo do mês de junho, um anjo do mês de maio. Eu já recebi no meu WhatsApp uma pessoa dizendo assim, que o anjo do mês de maio proteja você. Ora, mas isto é uma visão enfatuada da própria mente, que não existe nenhum respaldo, nem no conceito judaico. E eu perguntei ao meu amigo, o rabino, ele disse, não, isto é a compreensão carnal, porque não existe esse conceito no judaísmo, Geraldo. E se você quer pregar o evangelho da graça de Deus, você não pode trazer os conceitos judaicos de adoração a anjos para dentro da igreja cristã. A igreja cristã é ministrada pelos homens. E eu também vou explicar isso. Não existe na graça de Deus anjos que ministram. Os anjos, os mensageiros que ministram na graça somos nós. Então, essa história de que eu vi um anjo descendo pela parede. Aqui no Rio de Janeiro tinha um pastor que ele dava ordem a anjos, a Gabriel. Gabriel, enfia a espada nele. Mas Gabriel, segundo a tradição judaica, não é anjo que enfia espada. Gabriel é um anjo que trouxe uma mensagem para Maria. Então, essa coisa de visão enfatuada, de adoração aos anjos, isto é condenável na graça de Deus. Isto impede, como diz esta tradução, das pessoas alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. Olha o que diz, não permitam, Colossenses 2,18, nova tradução internacional, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos e os impeça de alcançar o prêmio. E Paulo disse, o prêmio da soberana vocação. Então, todas as vezes que eu estou num lugar e há adoração a anjos, há culto a anjos, a esta coisa mística de anjos, que eu vi um anjo, que Deus me levou, que o anjo me mostrou, tudo isto são conceitos judaicos, que era a parte fundamental do judaísmo. Ah, então o senhor quer dizer que os anjos não existem? Não, o que eu quero dizer é que no pacto da graça de Deus, depois que a graça foi estabelecida de fato e de verdade, depois que o templo ruiu, as manifestações de anjos como ministros deixaram de existir. Olha o que disse Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Deixa eu dizer uma coisa. Lembra que eu disse no início? Que eu não estou aqui determinando, mas estamos chegando num assunto hoje. Esta live é diferente. Nós estamos pensando para uma real compreensão e numa coerência. Porque o que eu vou meditar com você nesses dois versículos de Hebreus 1, 13 e 14, eu mesmo já disse muitas vezes. Só que nós temos que avançar para a perfeição. E eu não tenho problema nenhum em vir aqui publicamente falar, eu já falei isso, hoje eu não falo mais. Porque nós temos que avançar, crescer de fé em fé e de glória em glória. O intuito da epístola aos Hebreus, temos falado, é para mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, mostrando que o ministério do Espírito era maior que o ministério de condenação e morte. Então olha o que ele diz, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, deixa eu botar na minha versão, né? Vocês já estão mais acostumados. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O que o autor está querendo mostrar aqui? Que os anjos não são superior a Cristo. O autor quer mostrar nesse diálogo com os hebreus, que viviam dentro de um conceito judaico,
que sabem perfeitamente o que era esta adoração a anjos. Você sabe, você lê no Antigo Testamento, você vê todo um ministério angelical. Havia um homem que estava enfermo 38 anos no tanque de Betesda. Eles davam mais honra, adoração ao anjo do que a própria palavra. Tanto é que Jesus perguntou: o que você está fazendo aqui? Ah, eu sei que de vez em quando vem um anjo, move a água e quem pula ali primeiro é curado. Eles honravam mais o mover do anjo do que a fé em si mesmo, porque isto era um conceito judaico. Então ele diz: a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Você nota que ele quer mostrar a superioridade de Cristo, porque foi a Cristo que foi dito, segundo o salmista, assenta-te à minha direita. Depois ele diz então, no versículo de número 14, e preste, deixa eu voltar, senão você fica sabido. Miguel não está aqui, mas eu estou. Preste bastante atenção no que você vai ler agora, no versículo 14, que nós não tínhamos atentado até hoje para isso. Iríamos repetindo assim: anjos a teu favor. Você já leu isso? Eu já disse isso até 2 meses atrás. Cansei de falar que os anjos ministrem a teu favor. Agora leia com os olhos iluminados. Olha o que diz o 14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora, os anjos, até aquele momento da epístola dos Hebreus, eles eram espíritos para ministrar na vida de quem já estava salvo ou na vida de quem ainda iria herdar a salvação. Aqui diz que os anjos, no momento da escrita, eram espíritos que ministravam na vida de quem ainda ia herdar a salvação. Você consegue entender que se eu digo para você que os anjos ministrem a teu favor, então eu estou dizendo que você ainda vai herdar a salvação, que você ainda não é salvo. Você entende isto? Você consegue entender isto? Por quê? Porque até o momento dessa escrita, eles ainda não tinham a salvação completa. Eles ainda estavam aguardando a salvação, a sotéria. Eles ainda não estavam com a plenitude da salvação. Olha só o que diz Romanos 13, versículo 11. Olha só. E digo isto, Paulo escrevendo aos Romanos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação... E Paulo está incluído, a palavra nossa inclui Paulo. A nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Então, a salvação total, sotéria, resgate, libertação do Hades, tudo que englobava a salvação completa, não só a salvação eterna realizada, o pecado expurgado, mas havia vários critérios que envolveriam a salvação. Paulo disse aqui em Romanos 13, 11, eu digo isto a vós outros, aos romanos, que conheceis o tempo, já é hora de vocês despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Então eles não estavam salvos, não completamente. Havia ainda uma salvação a se manifestar. Então, como o templo ainda estava de pé, e eles não estavam salvos, quem é que ministrava enquanto o pacto se cruzava? Os anjos. Então, os anjos eram ministros a favor deles, que ainda iam herdar a salvação. E nós, de 70 DC para cá, os espíritos foram reivindicados. Cristo reivindicou os espíritos que dormiam lá na primeira era cristã, e nós estamos já
na Nova Jerusalém, espiritualmente já estamos ressuscitados, a morte espiritual que assolava os irmãos do primeiro século foi vencida, todos os inimigos derrotados, o pacto da graça definitivamente estabelecido, porque ele removeu o primeiro, destruindo o templo lá em primeira era do ano, em 70, que foi a primeira era cristã, e então o pacto está livre e os anjos não estão mais ministrando na minha vida. Por quê? Porque agora eu já herdei a salvação. Então, se eu digo a você, anjos ministram na tua vida, eu estou dizendo que olha lá, Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, se alguém no YouTube ainda vai herdar a salvação, os anjos ainda ministram em você. Mas se você já herdou a salvação, eu tenho uma notícia. É Cristo quem intercede por você. É Cristo que ministra na sua vida. Diz Hebreus 7,25, por isso também pode salvar totalmente, sotéria, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, quem é que intercede por nós? Não, agora não é Cristo? Olha o que diz Hebreus 7,23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Versículo 24. Este se refere a Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, até aquele momento da cruz, mas que foi um dos primeiros eventos, a lei de Moisés, ela foi destruída em dois aspectos. Primeiro, espiritual na cruz, no madeiro, como queira, e passou esse período aqui até o ano 70, e ela foi destruída no âmbito físico. Do madeiro até o ano 70, neste período aqui, o judaísmo ainda estava em vigor. E era por isso que também Paulo era ministrado pelos anjos, porque ele também estava aguardando a salvação. Viu o que ele disse em Romanos 13, 11? Não é isso? Olha lá. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Então Paulo também aguardava a salvação que iria se realizar em 70 DC, e uma dessas salvações seria o resgate, a redenção do corpo, a libertação do Hades. Então Paulo estava dizendo a nossa salvação. Então Paulo não tinha herdado a salvação ainda. Quem é que ministrava? Quem é que dava escape? Quem é que cuidava? Paulo disse em Hebreus 1,14, os espíritos ministradores a favor dos que iam herdar. E eu, que já herdei a salvação, estou livre do Hades. Quando eu morro aqui, o Espírito vai para lá. Diz que o Espírito de Cristo, diz que Cristo mesmo intercede por nós, podendo nos salvar totalmente. Então, durante todo o processo, até a queda do templo, os anjos ministravam, porque os anjos é que promulgavam a lei. Há uma passagem muito interessante em Gálatas, capítulo 3, ele 19 diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então note, a lei foi promulgada por meio de quem? De anjos. É por isso que você vê no Apocalipse o anjo levando revelação para João. É por isso que você vê o anjo levando mensagem para Maria. É por isso que você vê o anjo soltando Pedro da prisão.
É por isso que você vê, porque tudo isso engloba o conceito judaico. É por isso que Paulo disse que o anjo de Deus, em Atos 27, 23, diz que o anjo de Deus, de quem eu sou, quem esteve comigo, tudo isso estava dentro daquele campo das ministrações dos anjos, porque eles ainda não iam herdar a salvação. Por quê? Porque a lei estava dentro do período da lei, da cruz até o templo, ainda era a lei. Ela perdeu o seu efeito espiritual na cruz, já tinha perdido a sua eficácia, que na verdade nunca teve, mas até a queda do templo, ainda tinha um sacerdócio. Lembra que Pedro ia no templo Formosa, as pessoas estavam lá com passarinhos, com pombas, oferecendo sacrifício. Paulo entrou no templo, rapou a cabeça. Então, dali até a queda do templo, os anjos ainda estavam ali atuando. Por quê? Porque eles ainda iam herdar a salvação. Tanto é que na epístola de Paulo aos Gálatas, ele diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Diz que foi adicionada por causa das transgressões. Havia muitas transgressões e eles colocaram a lei. E ela ia durar até quando? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E ela foi promulgada por meio de anjos. Então, dizer hoje a você que os anjos ministram a seu favor é dizer que você ainda vai herdar a salvação. Dizer a você hoje que o mês de junho está chegando e que com ele vem um anjo do mês de junho é uma carnal compreensão, sem nenhuma base bíblica, nem no judaísmo, nem nos dias de Paulo, onde a graça e a lei se mesclavam, e nem nos nossos dias, onde a graça está estabelecida. Porque hoje, quem ministra não é mais anjo. Hoje, somos nós. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, e eu vou ler até o versículo 6. Olha lá o que diz, olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Quem eram os ministros da lei? A lei foi promulgada por meio de quem? De anjos. Você entende que os anjos tinham a sua interferência na lei de Moisés, para aqueles que iam herdar a salvação. Na graça, os ministros somos nós mesmos. Recebe esse manto aqui, ó. Na graça de Deus, quem são os anjos que ministram? Eu e você. Vamos ler. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segura agora esse manto. Lei de Moisés, promulgada por meio de anjos. Para quem? A lei, os anjos eram ministros para aqueles que hão de herdar a salvação. E eu e você, que já passamos do processo da sotéria, nós somos herdeiros da vida eterna. Já estamos salvos. Não há mais nenhuma salvação a se realizar. O juízo já aconteceu. Cristo já reivindicou os espíritos que dormiam. O martelo foi batido. O justo absolvido. O ímpio, o filho da perdição, julgado. Quem é que ministra agora? Diz aqui que nós somos ministros de uma nova aliança. Então, a graça de Deus não aceita mais interferência desse culto aos anjos. Agora você entende o que Paulo estava dizendo aos Gálatas, que não tinham nada a ver com o judaísmo. Ainda que um anjo venha do céu. Por que é que Paulo usou essa expressão, ainda que um anjo vinha do céu? Porque a lei era promulgada por meio dos anjos e debaixo daquela expectativa da libertação, do resgate, da redenção do corpo deles que viviam ali esperando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, Paulo sabia que os anjos interferiam hora por outra, trazendo escape, ministrando a favor daqueles que iam herdar a salvação.
Então, na graça, não existe interferência de anjos como seres angelicais. Anjos querem dizer mensageiros. Nós somos os mensageiros que ministramos na vida dos nossos irmãos. Como mensageiro de Cristo a favor daqueles que já herdaram a salvação, esta noite eu ministro na tua vida, dizendo que em todas as coisas tu é mais do que vencedor. Ministro também que a tua família é bendita. Ministro mais com autoridade e ousadia de Deus, dizendo que tu estás conduzido em triunfo e em perfeita vitória. Continuo ministrando que esta é a melhor noite, que tu és o melhor da criação de Deus, que tu estás sendo conduzido em triunfo. Nós, eu, você, somos os ministros de uma nova aliança, e neste pacto não há interferência de anjos, porque você, de acordo com esse texto, é o ministro, é quem ministra, é quem fala, é quem ministra a favor daqueles que já herdaram a salvação. Era isso que eu queria falar com vocês esta noite. Era isto que eu queria trazer como entendimento. Um abençoado mês passado, repito, o anjo do mês de maio. Olha, então você está dando culto aos anjos, porque tem anjo do mês de maio, tem base para isso no judaísmo. E eu perguntei ao meu amigo Rabi, ele não. Isto é coisa da mente carnal inchada, baseando-se nas suas próprias convicções, nas suas próprias visões carnais. Isto não tem nem na cabala judaica, isto não tem nem no contexto judaico, isto não deve ter nem na graça. Não pode existir interferência de anjos na graça. E em Atos capítulo 27, versículo 23, eu vou digitar aqui para você ver que Paulo sofreu com esta manifestação, porque ele ainda não tinha a salvação. Lembra? Ele está dentro desse contexto pós-cruz até 70 DC, aonde a salvação completa, a redenção do corpo, o resgate do corpo não tinha sido realizada. E os anjos então ministravam a favor deles, que eles ainda iam herdar a salvação. Olha o que Paulo diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, até aqui, dentro daquele processo, os anjos eram ministradores, porque eles ainda iam herdar a salvação. Lembra o que ele disse em Romanos 13:11? Olha lá. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, eles não tinham herdado a salvação completa. Então, os anjos vinham e ministravam. Ora, para dar um escape, levou Pedro da prisão, levou isso, levou aquilo, fez aquilo. Mas hoje, nós que já passamos do evento maravilhoso, nós que já passamos do juízo, passamos da morte para a vida, nós não temos anjos a ministrar por nós. Nós podemos hoje olhar para a história bíblica e falar: Deus é por nós, não é anjos. Nós podemos ler em Romanos 7:25, a palavra já concluída, e diz: por isso também pode, está falando de Cristo, salvar totalmente. Resgate do corpo, a salvação, a redenção da morte adeana, ele pode salvar totalmente. Não é os anjos, os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ouça, Igreja de Cristo, quem intercede pela igreja não são anjos. Os anjos não são mais enviados a meu favor. Se Deus é por nós, Deus é a nosso favor, Cristo é a nosso favor, e Ele vive para interceder. E quem é que ministra na tua vida, na minha vida, de forma humana, pessoal? Nós somos o ministro de uma nova aliança. Gostaria de deixar este pensamento com você, para que você reflita em cima do que foi falado de acordo com Hebreus 1,
14. Olha o que Paulo estava dizendo a eles que estavam aguardando a sotéria, a salvação total. Não são todos eles os anjos, espíritos ministradores, a favor dos que hão de herdar. A pergunta é, hão de herdar significa que eles tinham a salvação ou não? Fica aqui então a pergunta. E se você pensar coerentemente comigo, você vai dizer, Geraldo, tem sentido. Se eles ainda iam herdar, os anjos ministravam. Se já herdaram, os ministros agora somos nós. Porque agora, de fato e de verdade, está estabelecida uma nova aliança. Como pregou Paulo aos Hebreus. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, de fato e de verdade, quando o templo ruiu, a lei foi removida no âmbito físico e a graça estabelecida. E agora, eu ministro na tua vida, você ministra na minha vida, nós ministramos uns aos outros, porque nós já herdamos a salvação. Assim seja, graça e paz. Temos alguém para mandar um abraço, um beijo carinhoso? Algumas pessoas? Tem aqui bastante gente. Espero que não se repitam os nomes, né? Vamos lá. Abraços para o sargento da PM, Líbio Gonçalves, e a esposa Jane de Vitória, Espírito Santo. Minha esposa fez essa fineza. Gilson Aquino, Rosane Amorim e Rosa Vitória, Espírito Santo. Juliana Martins, Itaquaquecetuba, São Paulo. Antônio Carlos Marque, Uberlândia. Luciano Barbosa, Itaquitinga, Pernambuco. Ivanete Alves, Vale dos Sonhos, Mato Grosso. Gilvaniana, Campinas, São Paulo. Georgette Moraes, do Sarapuí, minha irmã. Luciano Montanha, Andira, Paraná. Um abraço para a Thaís, esposa do David, Luciano, Ludmila e Alessandra, de Juiz de Fora. Leone Holanda, de Maceió. Emerson Doralice Bettino, Hortolândia, São Paulo. Marco Antônio Costa, São Pedro da Aldeia. Valdir Aparecido, Jundiaí, São Paulo. Mauro Freitas, Campo Bom, Porto Alegre. Wagner Magna, Ipatinga. Alcebia de Ortiz, Chapecó. Everaldo Godoy, Pindamonhangaba. Maria Neuza, de Carapicuíba. Josivan, de Alagoas. Aloísio Domingos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Cristiane Freitas, Cidade de Cássia. Jairo Duarte, Sarandi, Porto Alegre. Eudimar Ribeiro, Ribeirão, Cubatão de São Paulo. Antônio Vilela, de Betim. Anderson Chaves, Grande Bahia. Severino Constantino da Silva, da Rocinha. Sebastião Reis. Regivânia da Silva, Ceará. Letícia Gomes, Uberlândia. Evandro e Vera, de Bangu. Ximenes Souza, Barueri, São Paulo. Vladimir Lopes, Curitiba. Tadeu Roche, Curitiba. Rosimere Tedesco, Campo dos Goitacazes. Adailton Dias, do Sarapuí, Rio de Janeiro, um abraço. Adalto Américo, Itabela, Bahia. Maria Lúcia, Imbariê, Duque de Caxias, nosso vizinho. Orlando Freitas, Paraná. Gilberto Borges, Belém do Pará. José Rivaldo, Murici, Alagoas. Alex Belo, de Salvador, Bahia. Ed Salice, Feira de Santana, Bahia. Sérgio Lúcio, jornalista de São Paulo, um abraço. Maria da Penha, de Contagem. Muito bem. Gorete Macedo, de Natal. Gorete Macedo, do Rio Grande do Norte, um abraço. Quero mandar um abraço também para todos os ministros da graça de Deus, a todos vocês que têm feito esta graça correr. Obrigado por cada um dos nossos irmãos cooperadores, aqueles que contribuem, que compartilham, aqueles que vão dando like. Muito obrigado pelo seu carinho, por seu amor. Amanhã, 10h20 da manhã, estaremos ao vivo. Domingo, 8 da noite, não estaremos online. Possivelmente estaremos descansando para mais um dia de trabalho. Deixo aqui o meu amor não fingido, a minha gratidão a cada um de vocês. Obrigado por juntos pensarmos
obrigado, com os olhos iluminados, entendermos o Evangelho da graça de Deus. Meu grande abraço, meu amor não fingido a todos. Melhor noite, graça e paz. Tchau.